começar, então, a gravar aqui a questão uma soma bidimensional, que nós discutimos aqui na aula anterior. E aí agora a gente vai esboçar aqui como foi a ideia que nós tivemos. Então, a questão pede para calcular essa soma bidimensional. E aí a gente tem aqui uma forma de triângulo, onde eu tenho, nessa primeira coluna aqui, N uns, né, que eu tenho, você observa aqui que cada linha está sendo contada por esse número que está sendo indicado aqui. 1 é a linha 1. 1 mais 2 é a linha 2. 1 mais 2 mais 3 é a linha 3. Então, eu vou falar em colunas e vou falar em termos de linhas. Se eu pergunto quantas linhas tem, eu posso, nessa lógica aí, que a linha 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o N é a enésima linha. Então, adotando essa ideia, eu vou começar a esboçar a solução dessa soma. Vou abrir aqui um rabisco, né? E vamos começar a pensar. Então, a gente tinha ali que a soma, ela era 1 mais 1 mais 2, né? Aí aqui ela tinha 1 mais 2 mais 3 na terceira linha. Aí ela tinha 1 mais 2 mais 3 mais 4. E ela fazia isso até chegar na enésima linha, que tínhamos 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o N. Certo? E o que a gente podia observar, então, se nós fôssemos olhar agora por coluna, que aqui a quantidade de uns dessa coluna equivale a que eu tenho N uns, certo? Se eu for olhar agora para a coluna do 2, aqui, vejam que está faltando aqui um elemento, né? Está faltando o primeiro elemento. Então, aqui a coluna da quantidade de 2, eu vou dizer que nós temos N menos 1, assumindo, né, que nós temos N linhas nessa disposição dos números. Então, aqui eu vou ter N menos 1 vezes o 2. Ou seja, o 2, ele está sendo somado N menos 1 vezes, tá? E assim por diante. Então, se eu olhar aqui para o 3, a gente vai poder contar e verificar que o 3, a quantidade dele é N menos 2 vezes o 3. Ele se repete N menos 2 vezes, né? Dessa forma, a gente já consegue fazer uma ideia de quem que vai... Assim, vamos lá. Se eu observar bem, eu posso dizer que aqui do lado do N é como se eu tivesse nessa linha aqui, na verdade, o N menos o 0 vezes o 1, certo? E nessa linha eu tenho o N menos o 1 vezes o 2. Na outra linha eu tenho o N menos o 2 vezes o 3. Esse número sequencial aqui já me dá essa ideia de que o número que aparece sendo multiplicado aqui ao lado, o N está sendo subtraído dele menos uma unidade, certo? Então, quando eu chegar na enésima linha, eu vou ter alguma coisa que está sendo multiplicada por N. Mas aqui do lado, o que vai acontecer é... Vou até... Peraí. Quero fazer a mesma lógica aqui para o N, tá? O que vai acontecer aqui do lado é... Deixa eu ver. Eu vou ter o N aqui, certo? E aí eu vou ter... Que é o N menos 1 aqui dentro, né? Certo? Feio. Aqui não é o N? Logo aqui dentro vai ser L menos 1, né? Ah, fica ruim de vocês verem, né? Mas tá ok? Tá.
E aqui fora vai ter um n menos o n menos 1. Agora eu vou escrever todos esses números que a gente foi somando. Faltou o 4, né? Se a gente fosse escrever o 4, quanto que seria o 4? Deixa eu colocar o 4 aqui pra gente. O 4, eu posso, né? 3, né? Porque eu ia ver assim, é alguma coisa que multiplica o 4. Só que dentro dele é o 4 menos o 1, que está sendo, o n está sendo subtraído. Então, é o n menos o 3 vezes o 4, né? Tá? Pronto, agora eu vou escrever toda essa sequência aqui embaixo, para a gente tentar enxergar o que está acontecendo. Então, nós começamos com... e aí eu vou escrever nesse formato que a gente localizou esse padrão, tá? Então, eu vou ter o n menos o 0 vezes o 1. Aí, mais... Quantas vezes eu tinha o 2? O n menos o 1, né? Vezes o 2, mais... O que vem do 3 vai ser o n menos o 2, né? O que vem ao lado do 3, mais... E se vocês quiserem, a gente ainda pode escrever o n menos o 3, que é o que multiplicou o 4, né? Não. Até esse elemento último aqui, que é o n menos o n menos 1 vezes o n. E aí, quanto que dá essa soma? Quanto que dá essa soma? Aí, logo de cara, vocês viram que está aparecendo, parece que está sendo passado aqui os números naturais por fora, né? E aí, o que a gente fez na aula passada é que a gente fez uma multiplicação, lembra? Que a gente pegou e multiplicou aqui para dentro esse 1, desse jeito, né? E depois a gente fez a mesma coisa com 2 desse jeito, né? E assim sucessivamente. Então, eu vou fazer essa multiplicação para poder a gente enxergar esse número natural que está aqui dentro, tá bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho 1 vezes o n da n e menos o 0? Precisa? Pode ser, mas não precisa, né? Aí aqui vai dar o mais 2n menos o 2. Aí o 3 vai ser 3n menos... A gente deixa em qual formato? 6, né? Deixa no 6, né? Mais o 4n menos 12. Até que a gente vai ter o n... Eu vou deixar n vezes n, tá? Menos o n vezes o n menos 1. Depois disso, o que nós fizemos foi que a gente começou a separar esses elementos que estão do lado do n, né? Tipo o n, o 2n, o 3n, o 4n, o nn, né? E aí a gente escreveu numa linha só, eles todos arrumados assim, que foi o n, mais o 2n, mais o 3n, mais o 4n, mais até o nn. E na outra linha a gente colocou o restante deles, que foi o menos 2, menos 6, menos 12, menos... eu acho que aquele outro formato era melhor da gente ver, não era? Sem ter feito a multiplicação. Lembra? Vou reescrever isso aqui, tá? Só para vocês... Vou deixar de novo o 2n mais o 3n mais o 4n, mas na nossa solução na sala, a gente deixou essa multiplicação assim, ó. Que é do... Eu vou deixar o 2 de fora, tá? O negativo de fora. Aí eu vou fazer o seguinte. Fazer o negativo de fora e aqui dentro eu vou deixar assim, 1 vezes 2 mais 2 vezes 3
mais 3 vezes 4. Lembra disso? Foi assim que a gente enxergou o quadrado? Mais n menos 1n, né? Pronto, agora eu acho que vai ficar ok para a gente ver. Aqui era um mais, né? Aqui é um mais. Agora eu vou colocar em evidência esse aqui que está com n, tá? Então, vou separar o que está com n, e aí logo a gente vai enxergar o 1, mais 2, mais 3, mais 4, que foi a linha que a gente logo de cara já descobriu que estava se tratando da soma dos naturais. E esse de baixo aqui é o que a gente ficou com a dificuldade de enxergar, né? O que ele era? Que é esse 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 4, mais até o n menos 1 vezes o n. Quanto que dá isso? Aí a gente chamou isso aqui de um V, não foi? Isso aqui é o V, né? Lembra disso? A gente chamou de V. E aí aqui dentro, o que a gente disse que isso aqui significava pra gente era um SN, né? Lembra? Onde o SN é a soma dos N naturais, né? E aqui dentro a gente ficou com dúvida de quem que seria esse negócio aqui, né? Como é que a gente chamou isso aqui? A gente deu um nome para ele? Somamos esse primeiro com dois, o segundo com três, tá, vou chamar de um T, tá? Tá bom, T? Para poder a gente ir atrás de resolver esse separado, né? Esse aqui é o SN, e aí eu vou só colocar aqui para a gente lembrar quem é o SN, que é a soma dos N naturais, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais até o N. Isso aqui para a gente já sabe que é N vezes N mais 1 sobre 2, né? A soma dos N naturais. E agora a gente quer descobrir quem é esse T. Quem é o T, né? O T, quando eu não vou usar o negativo, tá? Eu vou usar ele todo no positivo e depois a gente traz ele para cá, tá? E aí eu vou dizer aqui embaixo alguma coisa aqui, que o V, ele é N vezes o SN menos esse T, tá? A gente vai guardar isso aqui por enquanto. Queria tirar o quadrado, mas ele não entendeu. Vou separar isso aqui mais para baixo. Ixi, eu perdi algum pedaço desse N aqui. É um mais ali, né? Tá, o T, então, ele é o seguinte. Coloca esse mais. Tinha um mais, vem aqui, tá? Ele é 1 vezes o 2, mais 2 vezes o 3, mais o 3 vezes o 4, mais até o N menos 1 vezes o N. Aí o que eu falo para vocês é, se nós observarmos, eu posso somar alguma coisa aqui embaixo da seguinte forma. Se eu colocar um 2 aqui e somar com esse 2 que eu já tenho, ele vai ficar 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 3, mas se eu colocasse um 3 aqui e somasse, ele ficaria 3 ao quadrado. Olha o que está aparecendo, Aqui eu tenho 3 4s, mas se eu tivesse 4 4s, né, somando um 4 a mais aqui,
eu chegaria no 4 ao quadrado. E aí, assim por diante, eu tenho n menos 1n. Mas se eu somar mais um n aqui, eu tenho o n ao quadrado. Ou seja, o que eu somei aqui em cima é quase um Sn, né? É quase esse daqui, né? Só que esse daqui de cima, ele é o Sn menos esse 1, né? Que o 1 não está faltando bem aqui, né? Está faltando 1. Então, esse aqui, a gente vai dizer, olha, essa linha que eu somei ao t, ele é o Sn menos o número 1. E isso aqui que apareceu para a gente aqui embaixo é a soma dos quadrados, né? É um Qn, que a gente fala que é a soma dos n quadrados, só que, na verdade, é o Qn e está faltando um termo também, né? É o Qn menos o 1, né? Porque se a gente observar bem, o 1 ao quadrado ele não está aqui, né? Ele tá faltando, né? Então, eu tenho que tirar ele aqui de baixo. Então, eu vou só apagar de novo aqui, porque só para não confundir quando vocês forem pensar nisso. Ele é um Qn. Mas quem é o Qn? Vamos tentar lembrar quem é o Qn. O Qn... Cadê aquela fórmula do Qn? Qn é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado. Vocês lembram a fórmula do Qn? É alguma coisa que fica sobre 6 aqui, né? Deixa eu ver, é 2n menos 1, 2n mais 1, n mais 1, n. Vamos lá procurar essa fórmula que a gente já conhece ela. Hã? Vocês já chegaram nela? Eu ainda não cheguei aqui. Ah, n mais 1, 2n mais 1, né? n mais 1, 2n mais 1, é isso? Sobre 6, né? Essa é a soma do quadrado, né? Então, a gente, pronto, agora a gente já tem tudo que a gente precisa aqui, ó. Agora, vamos dizer quem é o t de n. Quem é o t de n? O t de n, ele é... Não, o t mais o Sn menos 1 é igual ao Q de n, né? O t mais o Q de n menos 1, lembra que... Não, o t mais o Sn, o t mais o Sn menos 1, ele é igual a quê? Ao Q de n menos 1, certo? Só que quem a gente quer é o t, né? Então, eu vou isolar o t. O t, ele é igual ao Q de n menos 1, e vou passar isso aqui tudo para o outro lado, tá? Menos o Sn mais 1. Cancela esse menos... Não, tá, né? Dá para cancelar, né? Isso com isso, a gente fica que o t... O t, ele é o Q de n menos o Sn. Aí a gente pode agora voltar lá naquela nossa... No V, né? Quem era o V? O V era N, Sn, menos T. Vamos voltar lá em cima para pegar ele. V é N, Sn menos T, né?
certo? Ou seja, o V, vamos substituir então, ele é o N, vamos substituir o T, SN menos, aí vou trazer aqui o Q de N, menos o SN, certo? Aí vou tirar o menos para ver se a gente consegue simplificar esse V, é NSN, menos Q de N, mais SN. Podemos colocar o SN em evidência, né? Certo? Aí vai ficar assim. O V é SN, que multiplica N mais 1, menos o Q de N. Aí agora a gente pode, se quiser organizar isso aqui, a gente tem que o V, quem é o SN? É N mais 1, né? Sobre 2, aí multiplica, aí coloca esse N mais 1 aqui do lado, tá? N mais 1. Menos o Q de N, mas quem é o Q de N? Vou pegar aqui, Q de N é N mais 1, 2N mais 1 sobre 6, né? N mais 1, 2N mais 1 sobre 6. Aqui acaba, né? Agora, se a gente continuar, é só simplificando mesmo, né? Aí eu posso vir aqui, então, e fazer o 3, multiplicar e dividir, né? Esse V. Que aí eu consigo ficar com esse V da seguinte forma. V igual a 3N, N mais 1, N mais 1, sobre 6, todo mundo aqui sobre 6, menos N mais 1, 2N mais 1. Posso tirar o 6 em evidência, o que mais? Tem N mais 1 aqui, tem N mais 1, né? Então, a gente ainda pode fazer assim, tirar o N mais 1 sobre 6 para cá. Mas assim, só isso aqui não é o mais relevante da questão, não. A questão a gente já terminou, tá? Só colocando aqui em evidência, eu tirei o N mais 1, o N mais 1, N mais 1. Aqui dentro só sobrou 2N mais 1 e esse menos, né? E aqui fora sobrou 3, aqui ficou assim, 3, N mais 1. E aqui ficou menos 2N mais 1. Vocês acham que ainda simplifica mais isso aqui? 3N mais 3 menos 2N. Acho que dá, né? Vamos continuar então, ver o que acontece. V é igual a N mais 1 sobre 6. E aqui dentro vai ficar 3N mais 3 menos 2N menos 1. Vai ficar N mais 2, né? V é igual a N mais 1 sobre 6. Aqui 3N menos 2N vai dar N. Mais 3 menos 1, mais 2. Acabou. Certo? Até ficou legal, né? E eu vou parar aqui a gravação.